Nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o delegado Marcelo Leal, que é da Gerência de Policiamento do Interior. Delegado Marcelo, obrigado pela presença. Prazer receber o senhor aqui. Obrigado, Douglas, pelo convite. Boa tarde a quem nos assiste. Prazer estar aqui no Dia News. Olha, para a gente confirmar o que nós mostramos, delegado, o senhor acompanhou também conosco essa participação ao vivo, mais de 90% desses assassinatos, os alvos, as vítimas, têm alguma ligação com o tráfico, com o crime de um modo geral? Douglas, é uma realidade, infelizmente, né, que acontece não só aqui no Piauí, mas em toda a nação. Nós temos sim um percentual de pessoas que não têm envolvimento com o crime, que, vez por outra, são vítimas também. Né? Nós tivemos esse caso esse fim de semana, esse caso trágico dessa família, né, onde dois cidadãos de bem, na verdade, acabaram falecendo. Mas esse percentual ele é bastante pequeno em relação ao grosso, digamos assim, do que acontece. Então, esse indivíduo que acabou de falecer, Ramon, né, lá na Zona Norte, como disse o policial civil que estava atendendo a ocorrência, ele está lá fazendo uso de tornozeleira. Ou seja, ele já tem algum envolvimento com o crime. Era violento, segundo o policial? Isso, violento. Já tem envolvimento com o crime, então certamente essa morte, como bem disse o policial, ela vai estar atrelada a alguma situação aí do passado, né? Aí a equipe da homicídios, né? Aí era inclusive o delegado Vilela nas imagens, era a equipe da qual eu fazia parte, a equipe tem conhecimento dessa área e certamente vai levantar toda essa vida pregressa dele para verificar aí eventuais ameaças que ele estivesse sofrendo, enfim, toda essa dinâmica que aconteceu hoje. Delegado, o senhor falou a equipe da qual o senhor fazia parte, o senhor teve um DHPP, delegado, por muito tempo, e o DHPP do Piauí, se a gente fizer uma comparação, proporcionalmente falando, é um dos DHPPs que mais resolvem casos de homicídio do Brasil. Douglas, a equipe do DHPP, né, da antiga Delegacia de Homicídios, que ela é capitaneada lá pelo delegado Francisco Costa, delegado Bareta, é uma equipe digamos assim, de elite da Polícia Civil. Então lá, os policiais civis que estão lotados lá, tanto agentes, escrivães, delegados, eles já têm uma expertise muito grande na apuração de homicídios. E, de fato, há uma resolutibilidade muito grande de homicídios. Agora, assim, o nosso grande entrave diz respeito principalmente à legislação. Então, por exemplo, quando nós investigávamos lá um latrocínio, né, que é um roubo seguido de morte, o julgamento no judiciário aqui, Douglas, apesar de vez em quando haver alguma crítica, eu ficava impressionado, era algo muito rápido, em cerca de 3, 4 meses estava julgado. Então, o sujeito já começa com uma pena de 20 anos para frente. Mas o próprio rito do júri, né, que os homicídios em geral vão para o júri, é um rito muito atravancado, sabe? Só para esclarecer, delegado, desculpa a interrupção, o latrocínio, ele não é julgado por júri popular. Não, ele é o juiz singular. O juiz singular, ele verifica, tem uma audiência, o indivíduo geralmente é ouvido na delegacia, né, no departamento. Após ele vai ouvido em juízo, tem uma audiência de instrução. Após isto, né, alguns ritos também, mas o juiz já sentencia. Então, assim, é algo muito rápido. Agora, quando homicídio, crime contra a vida, não é latrocínio, que é o assassinato mesmo, homicídio qualificado, enfim, aí vai para o júri popular. Aí nesse caso, que a gente fala de homicídio comum, quando eu digo homicídio comum, não é que seja comum, mas é por conta da diferenciação do latrocínio, que é a maioria dos casos. Né? Sim, a maioria dos casos e assim, já há uma grande demanda no judiciário. Né? Há uma grande demanda e a legislação não ajuda. O senhor falou de 3 a 4 meses do latrocínio, do roubo seguido de morte. Do homicídio comum, em média, quanto tempo? No tempo que eu estava no homicídios, nós tínhamos, por exemplo, para o indivíduo ser pronunciado. Né? Pronunciado, que é a primeira fase do júri. Né? Para ele ser pronunciado, que o juiz profere uma sentença, geralmente cerca de 9 a 10 meses, 1 ano. Então, assim, a primeira fase do júri é essa. Então, veja como é demorado o processo do júri em si, né? Sem contar com as dificuldades que o próprio Poder Judiciário tem. Agora, falando da sua área agora, só mais um detalhe, falando de DHPP, aquele caso de Pedro II, da advogada Isadora Mourão, quer dizer, o caso tomava um certo rumo, quando o DHPP entrou, quer dizer, foi
solucionado, mas não foi em questão de dias ou semanas, foi acho que em horas. Isso. Em horas a coisa toda mudou de figura, mudou o pano de fundo do crime, e foi realmente descoberto que depois tudo foi comprovado pela perícia, que a investigação estava correta e os réus foram iniciados e foram denunciados. Os resultados dos 2 julgamentos aí é uma outra questão, mas o trabalho da polícia foi extremamente bem feito, né? Graças a Deus nós podemos contar com esse apoio, né? A Polícia Civil como um corpo, nós vemos assim ela como um corpo. E naquele momento de dificuldade, né, eu lembro que no sábado, quando aconteceu o caso da Isadora, o delegado Jorge Terceiro, que era o delegado plantonista, né, o delegado regional de Piripiri, nos contactou informando a situação a priori, né? Até achei um pouco estranha a história inicial. O senhor já estranhou no começo a história? Porque aquela situação a história inicial foi que houve uma vendedora que foi até o local. Isso, entrou. Ter entrado e ninguém conhece essa vendedora. Assim, é pouco comum, né, no interior do estado um vendedor não ser conhecido. Isso é comum na cidade grande, né, delegado? Imagina na cidade, né? Então, assim, nós levantamos as primeiras suspeitas e pouco depois nós pedimos o auxílio da Homicídios e enviamos também uma equipe nossa para auxiliar lá em Pedro II, graças a Deus. O resultado policial foi muito bom, mas como você disse, né, o júri popular ele é soberano, então ele, a priori ali houve uma absolvição que eu acredito que ela pode ser revertida no futuro. Delegado, vamos para o interior do estado, que é a sua área de atuação, o senhor é delegado de policiamento do interior. De um modo geral, bem objetivamente, em termos de polícia civil, nós tivemos recentemente aqui o deputado federal Fábio Abreu, ex-secretário de Segurança. E a gente falando de viatura, de estrutura, o delegado disse, olha, eu desafio o ex-secretário, eu desafio qualquer um a mostrar qual é a cidade do Piauí que não tem pelo menos uma viatura da Polícia Militar para trabalhar. Ele falou muito da estruturação da PM, dos GPMs, enfim, do efetivo. Eu pergunto ao senhor, em relação à Polícia Civil, como é que está essa estrutura do interior do estado? Viatura, armas e delegacias. Douglas, a interiorização da Polícia Civil ela é um fenômeno recente. Então, assim, até o ano de 2011, falo de 11 anos atrás, nós tínhamos ainda delegados de polícia nomeados. Então, isso 2011. 2011. Então, militares, né, alguns militares, às vezes até componentes da própria Polícia Civil, eram nomeados como delegados de polícia. Então, a interiorização ela é um fenômeno não faz tanto tempo. E assim, graças a Deus nós temos conseguido, né, essa gestão do delegado do Siqueira, ela foi abençoada nesse sentido, de melhorar as condições dos policiais civis. Então hoje nós temos viaturas em todas as delegacias de polícia do estado. Obviamente que há pontualmente algumas necessidades que nós não conseguimos ainda abarcar. Eu posso citar aqui Buriti dos Lopes, por exemplo. Nós estamos conseguindo esses dias, inclusive foi um compromisso do nosso delegado Cadena, nosso subsecretário, de conseguir uma picape para lá. Nós já temos um carro, mas nós temos a necessidade de uma picape. Uma caminhonete. Isso, uma caminhonete. Então nós estamos enviando, eu acredito, nos próximos dias uma caminhonete para lá. Quanto a pessoal, né, nós tivemos ano passado um incremento de mais de 300 policiais civis no estado do Piauí. Então foram nomeados mais de 60 delegados, mais de 200 agentes de polícia, né, foram empossados agora semana passada, mais de 50 peritos. Então, assim, a nossa condição hoje, ela não é ideal. Né, de fato, não é uma condição ideal, mas é uma condição razoável. Nós temos como trabalhar, assim, eu fui nomeado delegado de polícia em 2014, fui para Curimatá. E quando fui naquele tempo, eu fui com um agente de polícia para Curimatá. Só foi como agente? Não, eu e um agente. O senhor foi com um agente? Um agente de polícia, né? Aí hoje o senhor atuava só em Curimatá ou Curimatá e região? Curimatá, Júlio Borges, Morro Cabeça no Tempo e Avelino Lopes. Então, assim, eram 4 cidades, muito trabalho. Um delegado policial. Justamente. Mas hoje nós já temos uma situação diferente. Essa semana nós vamos mandar 6 policiais para Curimatá. Civis. Fora a delegada que já está lá. Então, assim, é um processo longo. O Estado ele não tem a mesma velocidade, às vezes, né, da criminalidade, porque para formar um policial há um custo, há um processo para formar um policial. Mas creio que as nossas condições têm melhorado bastante, tanto quanto a pessoal, quanto a equipamentos também, né, computadores, enfim, outros equipamentos que são do nosso uso pessoal.
para que o policial civil possa ter uma condição mínima de trabalho. Delegado, a gente tem, falando de polícia militar, praticamente um GPM em cada cidade, pelo menos nas maiores, mas a polícia militar, ela, hoje, é uma polícia presente em todos os municípios do Piauí. Quer dizer, é impossível imaginar um município que não tenha policial militar. Quer dizer, existia anteriormente, hoje não existe mais. Em termos de estrutura da Polícia Civil, a gente ouve falar em delegacias regionais que ficam nas maiores cidades, né? Uruçuí, me parece Valência do Piauí, Floriano, Picos, nas maiores cidades. Tem também delegacias nas cidades menores, por exemplo, Castelo do Piauí, tem uma delegacia que atende ali, enfim, tem a Regional de Campo Maior. Como é que está hoje essa estrutura e o que é que seria ideal? É necessário, por exemplo, que exista uma delegacia em cada cidade? Não, isso não é necessário. Douglas, assim, eu já trabalhei em outros estados, trabalhei no estado de Pernambuco, né, e lá são 170 e alguns municípios, não me recordo agora, mas lá em Pernambuco há sim uma delegacia em cada município, né? Eu penso que nós temos como objetivar, sim, ter uma delegacia em cada município. Eu acho que esse é um planejamento que nós temos que ter aí a longo prazo, porque, como falei também, há custos, né? Nós temos também cidades assim, muito pequenas, Douglas, que não tem uma demanda muito grande, né? Então, assim, se eu for comparar Pernambuco com o estado do Piauí, algumas localidades que lá são agregadas à cidade, aqui no nosso estado são elevadas à categoria de cidade. E eu posso citar aqui Vila Nova do Piauí, eu acho que você conhece, ali perto de Picos. É uma passagem ali, uma cidade muito pequena. Será será que necessário? Será que comporta um efetivo policial civil, né, com toda a estrutura? Quer dizer, não é suficiente a PM, a presença da PM já. Justamente. Né? Então, quer dizer, o senhor tem ideia mais ou menos assim, delegado, por exemplo, considerando, eu concordo plenamente com o senhor, considerando essas situações, estados 2.000 habitantes, 2.500, 3.000 habitantes, quer dizer, mais um passo de cidades pequenas realmente, que muitas vezes são passagens, sim, sim. São poucas ruas. Contabilizando tudo isso, quantas delegacias seriam necessárias hoje no Piauí? Olha, nós temos hoje... 224 municípios? O ideal é isso, né? Mas eu creio que nós devemos almejar avançar um pouco mais. Nós temos quantas hoje? Hoje nós temos cerca de 50 unidades no interior. Contando com subdivisões também, né? Então, por exemplo, Parnaíba nós temos mais de uma delegacia. Então, temos 6, 7 delegacias em Parnaíba, na regional toda de Parnaíba. Atua naquela... Isso, na toda a região. Então, nós temos essas delegacias menores, que são atreladas às regionais, né? Mas eu creio que algumas cidades, por exemplo, Uruçuí nós temos uma delegacia em Uruçuí e já temos demanda sim para Baixa Grande, para outras cidades lá. Então o senhor acha o quê? Que metade do estado seria necessário, mais ou menos? Seria o ideal, né? Seria o ideal, já é um avanço. Pelo menos algo em torno de 70 delegacias. 70 cidades, 70 né, cidades já daria para... Melhoraria bastante, né? Acho que seria algo a perseguir. Delegado, agora eu vou falar um pouco dessa questão do tráfico. A gente fala, eu tenho criticado muito aqui, batido nessa questão, que e não é só no Piauí, no Brasil inteiro, essa facilidade que os traficantes encontram para entrar, qualquer bandido hoje. Antigamente, quando eu comecei a fazer a matéria policial, bem antes de eu ser policial, aqui eu me lembro que eu fui um dos primeiros a fazer matéria sobre delivery de drogas. Eu me lembro que quando eu fiz essa matéria sobre delivery de drogas, foi assim, algo extraordinário. Uma novidade. Não, foi uma novidade assim, uma coisa... Hoje delivery de drogas, infelizmente, é algo corriqueiro. E eu lembro que se falava em 32 na época, revólver, calibre 32, acho que nem existe mais. 38 era considerado o revólver de peso para bandidos. Hoje 38 é fora de moda. Então você tem 9mm, 380, .40, que é de uso exclusivo das Forças Armadas e da Polícia. A pergunta é, como é que essas armas chegam, delegado? Tem alguma rota no interior? Há a questão hoje da facilidade do registro, mas isso só não justifica essa quantidade que se encontra hoje? Douglas, essa questão de arma é muito complexa, na verdade. Nós temos aí milhões de armas de fogo, na verdade, que não tem qualquer tipo de registro. Então, assim, veja que a legislação quanto à arma de fogo,
ela veio a ficar um pouco mais dura de 2003 para cá, né? Menos de 20 anos. Então você conte aí para trás quantos anos foram vendidas armas de fogo. Correu frouxo. Isso, quantos não foram vendidas armas de fogo sem qualquer tipo de registro, né? Então nós temos essas dificuldades, essas armas para trás que não tinham qualquer tipo de controle. Nós temos uma fronteira gigantesca, né? A nação é gigante. Então, para entrar arma não é difícil. Não tem cobertura nenhuma. Isso, não é difícil. Então, droga, nem arma, nem. Costumeiramente nós vemos aí entrando na nação carregamento de armas, né, de fuzis, enfim, abastecendo lá o Rio de Janeiro, às vezes desvio das Forças Armadas. Enfim, uma questão assim, bastante complexa, difícil, mas creio que as decisões políticas elas têm que ser tomadas para tentar amenizar essa nossa dificuldade. Delegado, uma última questão que eu queria tratar com o senhor, e aí o senhor já fica convidado para voltar outras vezes para a gente tratar de outros temas relacionados à gerência de policiamento interior, que eu queria perguntar ao senhor o seguinte: eu falei agora há pouco sobre esse homicídio, esses homicídios que ocorreram, essa tragédia naquela família, e eu dizia o seguinte: olha, a investigação é sempre complexa, é sempre difícil. Foram 3 armas encontradas no local. E eu citei o caso da vereadora Marielle Franco, que foi morta no Rio de Janeiro. A investigação mostrou que as balas usadas no assassinato da Marielle eram balas de um lote que pertencia à Polícia Federal. Até hoje, a polícia não conseguiu especificar de que lote era, ia para onde especificamente, que Polícia Federal, que delegacia, enfim, veio porque houve uma mudança na legislação, uma espécie de sigilo, entre aspas, que o próprio delegado do caso disse: olha, isso dificulta muito, não é só o caso Amarelo, é qualquer caso que exige essa informação. Então, de um modo geral, o senhor falou aí do tempo exagerado para se julgar um homicídio qualificado, por exemplo. Né, que veio ser homicídio qualificado. Homicídio, a lei dos crimes hediondos, olha só para você ter uma ideia, você que nos acompanha. A lei dos crimes hediondos, se eu estiver errado, o delegado pode corrigir. Quando ela foi criada, não tinha homicídio qualificado como crime hediondo. O crime hediondo só existia quando tinha dinheiro. Era assim, não é, delegado? A lei, quando foi votada, ou seja, dizia-se até na época, brincando, o seguinte: se você estiver pegando um jacaré e chegar um fiscal do IBAMA, é melhor matar o fiscal do IBAMA do que o jacaré. Porque o fiscal do IBAMA não é crime hediondo, o jacaré é, entendeu? Aconteceu o caso da atriz Daniela Pérez, que foi assassinada, e a autora de novela, Glória Pérez, competentíssima, eu sou um fã dela incondicional, batalhou, conseguiu 1.200.000 assinaturas, e terminou incluindo o crime hediondo, com o crime hediondo, homicídio qualificado. Quer dizer, olha só como o delegado tem razão nesse aspecto da burocracia. E eu pergunto ao senhor: existem muitas barreiras, de um modo geral, que dificultam a inteligência, a prisão, a continuidade da prisão, o julgamento, o esclarecimento de crimes. Tem que mudar muita coisa na legislação ou nas legislações? Douglas, como eu disse, é algo complexo, né? Na verdade, quando a polícia vai avançando, as defesas elas vão criando também, não diria obstáculos, mas vão criando dificuldades, os seus meios para desqualificar o nosso trabalho. Então, assim, a nossa maior dificuldade hoje é nós trabalharmos dentro da legalidade. Para quê? Para que quando nós prendermos um indivíduo, ele não seja solto por um erro nosso, por exemplo. Mas aí, dentro dessa legalidade é que está o problema. Isso, mas veja, semana passada eu estive em Luiz Correia, né, na semana anterior, e lá nós acabamos prendendo um indivíduo. No dia anterior, na sexta-feira, a equipe de Luiz Correia tentou entrar na casa dele, mundido de um mandado de busca e apreensão, e passaram um bom tempo tentando quebrar a porta muito reforçada, e não conseguiram entrar. Quando entraram, ele já tinha se desfeito das coisas, né? No dia seguinte, nós estávamos lá em Luiz Correia e resolvemos dar uma volta lá na localidade. Vimos uma movimentação um pouco suspeita. Entramos por um terreno que dava acesso ao terreno da casa dele, um terreno de livre acesso, porque ele vendia peixes lá também, e acabamos prendendo ele na porta perto da casa dele, com drogas aqui entre as pernas, né? Então, assim, nós tivemos que bolar uma estratégia para quê? Para não adentrar na casa dele, porque nós não tínhamos um mandado de busca, certo?
para que aquela prisão não fosse invalidada. Nós estamos prendendo ali um cara... Que fosse flagrante. Isso, e nós estávamos prendendo um cara que estava mandando nas mortes de Coqueiro, onde nós vamos costumeiramente descansar, Coqueiro, Maramá e Macapá. As mortes ele que comandava. As mortes ele comandava lá. Então, assim, veja a importância de um trabalho policial bem feito. Então, o cara foi preso, nós levamos para a central de flagrante, o delegado de polícia estava de plantão autuou, né, e ele permaneceu preso depois da audiência de custódia. Então, assim, nós como polícia, nós temos que bolar as estratégias para não incorrer em qualquer ilegalidade, para que esses indivíduos que são contumados na prática de crimes, como foi esse que acabou falecendo agora, infelizmente, para que eles permaneçam presos e sejam julgados no prazo mais curto possível. Obrigado, delegado, pela presença. Prazer recebê-lo aqui, os esclarecimentos. A gente procura sempre fazer uma entrevista falando de fatos do dia, fatos ligados ao entrevistado, mas questões mais gerais que é para o nosso telespectador entender melhor a realidade, não ficar apenas circunscrito ali ao que acontece no dia a dia. O senhor está convidado para voltar outras vezes. Douglas, eu agradeço e deixo à disposição da população do Piauí o site da Polícia Civil para eventuais esclarecimentos, dúvidas, está lá os nossos canais de atendimento, pc.pi.gov.br. Obrigado, delegado Marcelo, pela presença.